Vamos ver, a Bruninha está entrando. Vamos aguardar. Olá! Ela chegou. Cheguei! Boa noite, Bruninha. Tu viu que eu te recebi? Boa noite! Já tô no clima com a galera sobre os ciúmes. Tem trilha sonora também, é? Teve música. Tá ouvindo direitinho? Sim, eu tô te ouvindo. Estão me ouvindo também? Tá tudo bem? Tô ouvindo bem você. Pessoal, tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá vendo direitinho? Tá tudo ok para todo mundo? Isso. Aqui tá tudo Bruninha, bem. a gente tem 1 hora, né? Segundo o tempo aí do Instagram. Mas Sim. se o recado for dado antes de 1 hora, não tem problema. Mas é o tempo que ele disponibiliza pra gente. Tá bom? E aí você pode Ótimo. escolher como é que começar. E fixei o tema para o pessoal, insegurança, medo, ciúme. A gente recebeu as perguntas, né, pela caixinha. Você pode escolher por onde vai começar, se vai introduzir o tema, se vai responder pergunta. E se der tempo, se alguém botar pergunta aqui agora, se der tempo, a gente responde também, tá bom? Ótimo. Vou Fica à começar me vontade. apresentando. Eu sou Bruna, sou psicóloga clínica, pós-graduando em psicologia hospitalar e recebi o convite da Tiane para começar esse projeto, né? Essa é a primeira live do projeto, ainda tem uma galera aí, né? Um time de psicólogos para estar participando. Então, eu estou abrindo aí o projeto da Tiane e estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Ai, também Certo? estou mega feliz. Muito bom. Então, o meu tema, né, ficou insegurança, medo e ciúmes. E é bacana que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Tudo está muito ligado. Então, a gente recebeu algumas perguntas. Eu acho que seria bacana de começar a partir das perguntas a gente ir desmembrando alguns temas, né? Show. Pode ser assim? Pode, claro, você Ótimo. que manda. Então tá bom. Eu achei uma pergunta muito interessante, todas foram interessantes, inclusive obrigada a galera que participou, mas uma que é muito comum é sobre existe o ciúme saudável? Eu acho que essa é uma pergunta que rola, sabe? Todo mundo se pergunta, mas não é normal sentir ciúmes, né? Isso é Não é coisa natural. de doida, de gente fraca. Oi? Não é coisa de gente doida, de gente fraca, sentir ciúme. Sim, então, a gente pegando essa pergunta, a gente consegue falar um pouquinho sobre o ciúme. O que é ciúme, né? É algo de outro mundo, é algo que só pessoas inseguras têm, né? A gente consegue falar um pouquinho sobre essa emoção. Então, o ciúme, como todas as emoções, é uma emoção comum, né? Acontece com todo mundo. Eu acho que não existe ninguém que nunca tenha sentido aquela pontinha de ciúme, né? Seja no relacionamento íntimo, amoroso, seja entre irmãos, né? Em ambiente de trabalho, enfim, que tem esse sentido enciumado. Então, é normal sentir ciúmes, né? Em algumas situações, isso é normal. Assim como a gente às vezes se sente triste, é normal se sentir triste, né? Quando algo acontece. Mas em que ponto que o ciúme deixa de ser, né, uma emoção que é normal, que passa, um momento que a gente se sente ciumado e se torna de fato um problema, né? A gente precisa avaliar nesse aspecto a intensidade desse ciúme, a frequência que isso acontece, o quanto de sofrimento isso traz para mim, traz para o relacionamento, o quanto de prejuízo traz para essa relação. Então, dizer que existe o ciúme saudável é uma pergunta muito objetiva para uma resposta que não é tão objetiva assim, né? Precisa ser avaliado dentro de cada relacionamento, dentro de cada pessoa, como cada pessoa está vivenciando esses ciúmes. Então, eu fico enciumado. Como eu reajo a isso, né? Quando estou com ciúme. Eu me afasto do meu parceiro. Eu fecho a cara, coloco o meu bico e não me comunico, né?
Então, o ciúme está produzindo algo bom, né? Está produzindo algo legal ou não? Nesse caso, não, né? Tá gerando um afastamento do parceiro, gerando um conflito maior. Então, eu fico enciumada, eu converso, né? Eu falo, eu busco relacionar com o outro, dizer que aquilo me deixa insegura, que determinado comportamento do parceiro não me deixa confortável. É totalmente diferente, né? A forma que a gente reage. Levantando o dedinho. Quando você deixar, eu quero te ajudar com isso. Sim, Posso? sim, com certeza. Falando que o ciúme, ele é normal, né? Ele é natural, como todas as emoções, né? E aí, assim, o ciúme, ele é primitivo, né, Bruninha? Assim como todas as emoções de segurança, as emoções básicas, né? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, o ciúme, a inveja. A gente pode falar de inveja em uma outra proposta, né? Não nesse momento, a gente Sim, vai falar só sobre o ciúme. Ele é primitivo, né? Ele tem uma emoção de segurança, né? Os homens, por exemplo, sentem ciúmes com fundamentos diferentes do nosso, das mulheres, né? Se a gente lembrar dos macaquinhos lá, quando a gente viu o Discovery Channel, né? Vem um macaco lá para invadir aquela prole, né? O chefe faz? Ele entra em guerra, entra numa competição, né? O ciúme, ele também está associado à competição, né? Você lembra disso? Né? A gente vê na TV, vocês lembram? A gente vê na TV é isso. E aí é defesa genética, defesa do sim, vir de uma. Então, se vem um outro macho que pode tomar a sua fêmea, aquele macho, entre aspas, predominante, ele vai tentar, né, evitar que aquilo aconteça. Quando as fêmeas, né, as mulheres, elas têm ciúmes pelo medo do que a Bruneta está falando, da segurança, da proteção. Achar que a proteção que é dada a mim por aquele macho, achar que a atenção e segurança que aquele macho me oferece vai ser oferecida a outra fêmea. Então, essas emoções, elas vêm muito da questão primitiva que todos nós temos. Então, se alguma amiga de vocês falar para você, eu não sou ciumenta, você fala assim, aham, mentirosa. Porque tem ciúme, porque primitivamente o ciúme constitui uma das emoções humanas, né? E aí, Bruninho, eu queria te interromper só para poder a gente fixar nisso e normalizar a emoção ciúme e não o comportamento problemático que você está falando aí, que parte da emoção. sim, exato. A forma como reage, né? Esse eu acho que é o Isso. grande ponto. De que forma reajo quando estou enciumado, né? Aí que existe realmente muitas problemáticas que a gente vê no dia a dia, né? Pessoas em sofrimento, pessoas causando sofrimento no outro. Então, um grande ponto está em como reagir a isso. Né? E aí, realmente, Uhum. algumas pessoas precisam de ajuda mesmo profissional, porque tem um sofrimento muito grande devido às suas histórias de vida, a forma como aprendeu a se relacionar. Então, é uma pergunta, né, do ciúme saudável que é uma pergunta objetiva, mas é uma resposta muito ampla, né? Então, tem que ter esse cuidado mesmo de observar essas questões. Como você falou, é normal, o ciúme é normal. Mas de que forma lido com ele, de que forma eu passo isso para o meu parceiro, né? Como o ciúme aparece na minha relação, é no controle, é na posse, né? Então a gente precisa também observar esse aspecto. Ciúme, normal, me sentir ciumado. Mas como reajo a isso, né? E não só eu, mas também o parceiro. Então, acho que é bem essa questão que a gente está focando, né? Na questão Sim. do normalizar o ciúme, mas não normalizar comportamentos possessivos, né? Violentos, essa questão da posse, Você está me né? ouvindo bem? O fone aqui deu uma bugada, mas está me ouvindo bem ainda? Sim, tô te ouvindo, Ti. Tá. E aí, a questão do ciúme, que leva também à questão da insegurança, né? Que tanto medo eu tenho de perder o outro, né? Por que que me traz tanto medo essa ideia de que posso perder essa outra pessoa? E aí acho que entra Uhum.
essa questão da insegurança como uma coisa está bem linkada à outra, né? A questão da autoestima, né? Então, a gente percebe algumas pessoas que querem cuidar muito do outro, muito, muito, muito cuidar. Ah, mas é porque eu quero cuidar, eu quero saber onde está, o que está fazendo, porque eu quero ter esse cuidado. E esquece até de si mesmo, né? De cuidar um pouco de si também, de se ver como um objeto também do próprio amor, né? Eu me estimar, eu me estimo e por isso também cuido de mim. Esse cuidado, né? E desculpa, gente, foi a caixinha que eu botei o som pra gente aqui, avisando que tá acabando a bateria. E assim, e confundir esse cuidado, né, com controle. Porque Sim. é um tema que a gente vai falar na próxima semana, né? A Tainá vai falar pra gente, mas o ciúme tende a levar o controle e camuflar controle como cuidado, né? A gente Sim. isso. Sim, e aí tem em mente, né, até que ponto eu estou realmente me preocupando com o meu parceiro, querendo cuidar, ou até que ponto isso está disfarçando o meu ciúme, a sensação de posse, né, ações de controle, e que às vezes começam pequenas, né? Ninguém começa também controlando o outro na totalidade. São pequenos sinais que, às vezes, numa relação você vai percebendo que está se estabelecendo ali uma relação de controle, né? Então, ter esse cuidado de observar e de se observar também, né? Porque a gente também pode ter esse tipo de comportamento, não só o outro em relação a gente, mas a gente se observar também, que quando a gente se observa, a gente consegue reparar algumas coisas, refletir a relação, repensar nossas ações a partir disso, né? E aí, essa é a questão da insegurança, da autoestima, o medo de perder, né? Que é o grande vilão. Nossa, e se eu perder o outro, como é que eu fico, né? Eu continuo aqui, né? Então, essa é uma questão. Teve uma pergunta também sobre ele estar sempre me ligando e querendo saber o que estou fazendo, né? Foi uma perguntinha. E aí vem também a questão: isso é normal? É normal que o outro me ligue o tempo todo querendo saber o que eu estou fazendo? Olha, tia, eu vou sugerir um quadro para você. O quadro Isso é Normal? Isso é normal. Gostei. E aí eu Me acho dá que entra a mesma questão que a gente falou do ciúme, né? O ciúme é normal? O outro querer saber onde estou, o que estou fazendo. É normal? Como é isso na relação, né? O quanto de sofrimento o outro tem, ou você tem, se você não consegue naquele dia, por exemplo, dizer o que está fazendo. Se o seu dia está corrido e você de repente não consegue falar para o seu parceiro, ah, eu estou fazendo tal coisa. Não, seu dia foi corrido, você não teve tempo de pegar no celular, de atender uma ligação. Como isso repercute na relação, né? Então, acho que é observar esses aspectos, reflexo, né? né? O reflexo disso, né? Quando você não consegue ligar. E o excesso das ligações também é um sinal de ansiedade, né? A ansiedade, Sim, ela está muito presente no ciúme, porque a insegurança é um dos fatores de ansiedade. Então, se eu te ligo uma vez de manhã, você não responde, no final da tarde eu ligo de novo, tentar entender, ok, a gente está no nível saudável, mas se você abre o seu telefone, tem 365 ligações, tem um processo ansioso aí que está fora do nível saudável. E aí é necessário que se converse e entenda como é que isso está acontecendo, né? A Jane está falando, tem alguém nos controlando, é muito ruim. Sim, exato. né? Tem um livro que depois eu vou botar no status, o nome dele é Amar e Ser Livre. Eu já indiquei para umas pessoas mais próximas. É um livro do Ciri Trembaba, que ele fala dessa coisa, né? Da gente conseguir ter um amor e ter uma liberdade dentro desse amor. Porque nós nascemos para ser livres e para amar também. Então, assim,
esse controle realmente sobrecarrega, né, a relação e deixa ela mais pesada, leveza, né? E aquilo que deveria, gente, invadiram a gente aí uma ponta séria. Invadiram a live. Na live da Bruninha, gente. Então, assim, vamos desconsiderar e seguir em frente. E Sim. assim, o que acontece? Esse controle vai fazendo com que a relação fique pesada. A gente já não queira mais estar com aquela pessoa com tanta frequência quanto a gente gostaria antes, né? Sim, e aí entra a questão do medo também, né? O medo de perder é tão grande que com as atitudes, né, com os comportamentos controladores, possessivos, eu acabo chegando ao ponto de que tanto que eu temo, né? Eu tenho tanto medo de perder, então, mas eu sufoco tanto o outro com esse medo, né? Então, eu ligo o tempo todo, eu quero checar o tempo todo, eu quero checar o celular, quero saber todas as informações, eu tenho tanto medo de te perder que aí eu perco por excesso, né? Por esse excesso de medo. Então, é um comportamento que leva você ao ponto que tanto você teme, né? Então, é importante ter esse olhar para isso, né? Eu tenho medo de perder. E será o que eu estou fazendo tá levando, né, justamente a esse ponto? Eu acho que é Eu posso bacana. estar jogando. As emoções, elas são normais, elas são inatas, né? Contudo, elas podem ser uma grande armadilha quando elas fogem da regulação que a gente considera como saudável, e ultrapassa esse limite onde a gente vai fazendo das emoções armadilha para o nosso próprio sofrimento, né? Sim, Essa está colaborando, falando que o relacionamento vira uma prisão, né? E ele fica ruim para ambos. E a codependência emocional é isso, é uma prisão cuja porta não está trancada, uma prisão emocional, e que você escolhe permanecer dentro dela, né? Aí tem uma outra psicóloga, a Claudete, falando aqui com a gente, ao medo de perder o outro por já estar perdido consigo mesmo, né? E assim, eu já falei para alguns dos meus pacientes, e que se tiver paciente meu aí vai lembrar, eu falo, pior do que perder o outro é perder a si. Então a gente precisa, né, ter esse auto-olhar, esse reconhecimento de quem nós somos, né, como você falou, de ser um objeto de auto-amor, para que a gente possa amar o outro também de forma mais saudável, né? E aí, sim. se você deixar, eu vou falando. Fique à vontade também. A nossa live daqui a pouco vai durar 6 horas aqui. E aí, Vamos bater o recorde. E aí a gente, né, refletindo sobre tudo isso, a colocação da colega ali, achei muito bacana também, né? O medo de perder o outro por estar perdido de si mesmo. E eu acho que o que pode ajudar, né? A gente pensando assim, em estratégias que podem ajudar, é a gente olhar um pouco para dentro, né? Olhar um pouco para a gente. Outra questão também importante é não tornar o relacionamento o nosso foco, único foco de vida, né? Então, estou num relacionamento cujo isso é tudo que eu estou focando agora, né? E aí você sobrecarrega essa relação, como você disse. Então, você tem um relacionamento, você tem o seu trabalho, tem os seus objetivos pessoais, tem os objetivos do casal, né? Conseguir dividir um pouco também o foco da sua atenção para esses outros aspectos da vida, né? Para que a vida fique mais leve, fique melhor equilibrada, para que a relação não fique sobrecarregada. E aí tornar o outro, né, o nosso foco, com certeza sobrecarrega, né? E não tem quem dê conta de toda a expectativa do outro, de todo aquele foco do outro, aquela pessoa, né? Não consegue também dar conta disso. Então a gente
dica prática, uma estratégia, eu acho que é olhar para a sua vida mesmo, né? E pensar, além dessa relação, né? Quem sou eu além de estar nessa relação? Eu não sou a relação, né? Eu não sou o outro. Sou eu que estou numa relação com o outro, mas também estou em outros projetos da minha vida, estou em outros âmbitos, né? Não se emaranhar tanto com o outro a ponto de só existir você e o outro. E aí já nem saber mais quem é você, quem é o outro, ficar essa mistura, esse emaranhado, isso não faz bem, né? Nem para você, nem para o Sim, outro. Então acho que essa é uma dica legal, né? De parar um pouco e buscar refletir nesse ponto, né? Quem sou eu além de estar nessa relação, né? O que tem mais na minha vida, o que eu posso investir energia, além de investir na sim. relação, investir em mim mesmo, né? Que é um ponto importante que muitas vezes se esquece. Invisto tanto no outro que esqueço de investir em mim. Então acho que é bacana começar por aí, né? Por essa reflexão, essa auto-observação, essa auto-reflexão nesse ponto. Sim, e assim, Bruno, se a gente pensar, né, o ciúme, ele é essa mistura aí que está fixada no nosso tema. Ele é a mistura da Uhum. insegurança com o medo, né? Ele é um híbrido. Tem as emoções base, né? Segurança e medo, mistura é igual ciúme, né? Medo e insegurança de perder o quê, né? E aí a gente começa nessa autopercepção que você tá dando uma super dica, também a gente começar a perceber como eu me dou segurança, como eu posso diminuir os medos que eu sinto. Porque se a gente depositar essa segurança toda na mão de outro ou em um objeto, por exemplo, quando a gente perde aquilo, a gente fica sem chão. Então, como é que eu mesma me ofereço segurança? Como é que você mesmo se oferece segurança, né? No caso, e proteção, né? No caso dos homens, por exemplo, como eu mesmo posso garantir o meu legado? Né? Será que o meu legado, será que a minha história, ela vai estar só na produção de filhos? Ou eu posso produzir outras coisas, né? Outros Sim. filhos, né? Onde eu vou estar nesse mundo, se não em outras pessoas, né? Pensar nisso, como a gente também pode nos autoacolher, né? Dentro Sim. dos nossos meios e inseguranças. Exato. A questão também, como você falou, da questão das mulheres, por exemplo, sentirem muito o medo, né, de perder a segurança daquela relação. Eu penso também na questão do conceito de autoeficácia, né, de você investir nessa questão da autoeficácia, você perceber que é capaz de lidar com as questões da vida, né? Você sozinha consegue lidar com os seus conflitos, com as suas questões. Se não consegue, pode buscar ajuda para aprender, para criar estratégias, para se perceber essa questão da autoeficácia, né? Senão a gente delega para o outro a responsabilidade de cuidar da gente também. Né? E aí, nesse ponto, a gente vai trabalhando, vai percebendo que sim, podemos estar numa relação, mas sim também somos capazes de nos cuidar, nos acolher, né? De estar conosco. E aí, isso é muito bacana a gente perceber isso, né? Sim, a autoeficácia ela vai favorecer um dos pilares da autoestima, que é a autoconfiança, né? E aí, quem tem autoconfiança, obviamente, tem uma insegurança dentro de um limiar de saúde, de um limiar saudável. Então, Sim, obviamente, é como se uma coisa fosse em correntes, né? Fosse auxiliando a manutenção saudável da outra. Então, se eu não tenho consciência da minha eficácia, eu posso procurar ajuda para desenvolver essa habilidade que vai favorecer a minha autoconfiança, que vai diminuir minha insegurança e logo o meu ciúme. Então, assim, a autorrelação, né, nesse sentido, é o que vai favorecer uma melhor relação com o outro. sim, é o conjuntinho do auto, né? A autoestima, o autoconceito, trabalhar o autoconceito também.
a autoeficácia. Então, uma questão também que eu percebi assim, nas redes sociais, conversando com as pessoas, até com pacientes mesmo, a gente percebe que a autoestima, baixa autoestima, é um tema que está muito em alta, né? Todo mundo fala muito de baixa autoestima e muitas vezes relaciona só com a questão da aparência, né? Que eu não me acho fisicamente atraente, então eu tenho baixa autoestima. E nem, não é só isso, né? Então, como que eu melhoro a autoestima, né? São dicas práticas mesmo, sabe? Não tem uma teoria, assim, uma filosofia da autoestima. São dicas práticas para você investir. Sabe aquela pessoa que você ama muito, que você faz tudo por aquela pessoa, que você faria qualquer coisa para ver bem? Torne essa pessoa você mesmo, né? Seja você essa pessoa. Você divide com você mesmo isso que você tanto quer fazer pelo outro, né? Então, a baixa autoestima é você. Eu não me estimo o suficiente, não me gosto o suficiente. Então, eu faço sempre pelo outro. Então, olha para você, se veja como uma pessoa digna desse amor, né? Desse cuidado. Então, sua semana é super corrida, você está sempre cuidando dos filhos, ou cuidando da casa, ou no trabalho, seja lá o que for, né? Tira um tempo para você, né? Seja um banho demorado, seja fazer uma leitura que você gosta de, se você gosta de ler, se você gosta de ouvir música, fazendo pequenos investimentos em você também, né? E não é fácil, isso não é uma coisa fácil de fazer, porque realmente às vezes a gente esquece da gente mesmo, né? São tantas demandas e a gente vai se esquecendo. Então, tornar isso uma tarefinha mesmo, sabe? Uns pequenos passos e começar, né? O início é o ponto, né? Desde que você comece devagar, comece com pequenos passos, trabalhando esse conceito da autoestima, né? Eu acho que isso é importante também. Uhum. Sim, e que favorece para a redução da insegurança, né? E tem mais Exato. pergunta aí, Bruna? Ou já foi todas? Olha, a gente teve a pergunta, né, da ligação. Vamos fazer um checklist aqui das perguntinhas que a gente já abordou, tá bom? A gente teve essa questão da ligação, do querer saber o que está fazendo, né? Dessa checagem. Se a gente Uhum. conversou um pouquinho sobre isso. Do ciúme saudável, né? A gente teve um desabafo, né? De uma pessoa que participou, falando sobre que esqueceu como paquera, não consegue mais investir nessa questão, né? De paquerar, de sair, assim, né? E aí ela colocou essa questão como é uma insegurança, é um medo, né? A gente teve esse desabafo misturado com pergunta aí também, né? Essa coisa do relacionar-se, né? Não é que esquecer. Não acredito que tenha esquecido, né? Paquerar é meio que andar de bicicleta, né? A gente fica muito tempo sem andar, a gente volta meio desajeitado, mas daqui a pouco a gente consegue. Só que assim, nós estamos vivendo um momento de alguns anos para cá, né? Mesmo fora de pandemia, né? Porque esse contato que a gente está tendo aqui agora online, ele está muito corriqueiro agora por conta da condição que a gente está Sim. vivendo, né? Planetária. Contudo, a questão do online, da relação com a tecnologia, ela vem se ampliando muito. E o tio Bauman já vinha falando sobre esses relacionamentos líquidos que começaram a, né, despontar por conta do uso excessivo e das relações na tecnologia. Então a gente foi, entre aspas, desaprendendo essa relação face to face, né? O que eu faço quando eu tô de frente para você? Como eu reajo quando eu tô de frente para você? Então a gente tem a ideia que desaprendeu fazer algo, né? E de fato a gente fica um pouco enferrujado, porque os contatos agora estão muito mais diretos, os contatos agora perderam a. Não é elegância, né?
palavra, não é elegância. O cortejo, coisa de velho, gente, que eu tô falando. Mas, assim, gente, entreguei a idade. O cortejo, aquela coisa da, sabe, você se aproximar da pessoa, de mostrar o seu interesse por ela, de começar uma relação para conhecer mesmo, né? Antes de chegar, né, nas vias de fato, na relação afetiva sexual. Hoje as coisas já estão muito assim, são muito pragmáticas. Você quer relacionamento, você quer sexo, então, você vai perdendo esse feeling, sabe? De perceber o outro, de se perceber na frente do outro. Então, a gente, é óbvio, né? Quando a Luísa rindo, entreguei, gente. E aí, então, assim, quando pudermos, né? Isso aí, velho, não é clássico. Adorei. Obrigada, salvou. E assim, quando a gente puder novamente sair às ruas, né, com segurança e tudo mais, eu acho que é até uma dica, né? Vamos reaprender a relação, vamos reaprender a fazer uma amizade, vamos reaprender a paquerar, vamos reaprender a observar o outro, as pessoas, como elas se comportam. Porque é assim que a gente vai aprendendo. Os seres humanos, eles aprendem por modelagem também. A gente vai vendo o outro fazendo e a gente vai entendendo como faz. Então, assim, não esqueceu. Pode até estar enferrujada, né? Mas, se for necessário, eu acho que ela vai sair super bem, né? Sim, gostei desse link aí que é igual andar de bicicleta. Paquerar é igual andar de bicicleta. Não esquece. Sim. E aí também, né? Talvez a gente não conhece, né, essa pessoa, o que veio passando, que tipo de experiência viveu, né, nos últimos anos. Talvez possa ter alguma interferência disso também, né? Então, recomeçar, né? Não é esquecer, preciso reaprender, mas recomeçar, se permitir aos poucos a isso, né? A esse contato, aos pouquinhos. Ninguém vai chegar também, né? Que tá ali, tá um tempo reservadinho, vai chegar paquerando todo mundo, super descontraído, né? E aí vai aos pouquinhos se permitindo, e aí vai ver, poxa, tá dando certo, né? Tô conseguindo conversar com alguém, dar uma chance a alguém de iniciar uma conversa, ter uma proximidade, né? Aos pouquinhos, e se permitindo, e conforme vai percebendo, né, que tá dando certo, vai alimentando a autoconfiança também, né? Então, os pequenos passos em direção a isso, eu acho bacana também. E Ti, teve uma pergunta. Só para pegar um link do que você falou, subiu aqui uma pergunta, tá lá no alto, eu não vou agora, a pessoa falando assim, a gente se comporta também por conta das experiências que a gente viveu no passado, e você tá falando isso, né? E fala de recomeço. Eu gosto sempre de lembrar, né? A palavra erro, ela tem 2 R's. É um R de reconhecer e outro de recomeçar. Porque quando você reconhece a tua falha, você vê qual foi o aprendizado que você teve ali. Esse reconhecimento serve para isso. O que esse relacionamento passado ensinou? Depois do aprendizado visto, reconhecido, e você recomeça. O erro serve para isso, para desenvolvimento. E todos nós estamos livres para errar, habilitados para errar, porque somos humanos. Né? Sim, então, exato. 2 R's, né? Reconhece e recomeça. Exato, e todos temos esse direito de recomeçar, né? E cada um tem o seu recomeço, no seu tempo também, né? E se permitir isso também. Ti teve uma pergunta também sobre término de relacionamentos, né? O relacionamento que termina e volta, o que o povo, né, costuma chamar de relacionamento ioiô, né? E aí vai e volta, e como é que fica isso? Por que eu peço tanto outro de volta? Né? E aí a gente percebe a questão da codependência tudo junto, né? A insegurança de ficar sem o outro, o medo de ficar sozinho,
sabe? Tudo isso junto, e aí gera essa relação que vai e volta e não fica bem, e se tá junto não tá Chama bem, de, se tá chama separado. de próprio ciúme antes que ele encontre outra ou que ela encontre outra, né? Exatamente. E aí a gente consegue perceber bem aquilo que a gente falou no início, né? Desse emaranhado de coisas, né? Que torna Uhum. a questão da codependência. E aí, o que você acha, Ti, sobre o relacionamento que vai, que volta? O que que a gente tem aí de sugestão para a galera que está nesse processo? Ir e voltar não tem problema, desde que você vá e volte com consciência, né? Eu sempre falo, né? Quando alguém me fala, me conta algumas questões assim, ele me traiu e eu voltei. Eu encontrei outra pessoa, depois não gostei e voltei. A gente tinha tudo para casar, depois eu não queria mais casar, mas eu queria família, e separamos e voltamos. Não tem problema. Você tem todo o direito de ir e vir. Contudo, você precisa ter consciência da sua decisão, porque cada ir e vir vai trazer para você consequências. E você vai ter que entender que você vai ter que lidar com as consequências desse ir e vir, né? Cada um de nós sabe onde a gente coloca os nossos afetos. Se eu não estou conseguindo me desligar dessa pessoa, o que é que está me prendendo a ela? Né? Eu estou dependente de qual afeto? O que é que falta em mim, que eu sinto falta em mim, que esse outro está oferecendo, que eu não consigo me perceber em vida sem aquilo que ele me oferece. E eu preciso chamar ele de volta, né? O que é que acontece? Por que que são reflexões, tá, gente? Não são julgamentos. A gente está falando de codependência emocional. Se a gente pensar assim, por que que existem mulheres que apanham, que são agredidas psicologicamente, e aí elas saem desse relacionamento e daqui a uns meses ela está com cara de volta? É porque ela gosta de apanhar? Ou porque ela quer aquilo que vem depois que ela apanha? Porque o ciclo de violência tem uma parte do príncipe, né? Onde ele vai agradar ela de todas as formas para fingir que mudou e daqui a pouco ele está batendo de novo. Mas será que o afeto dessa mulher não é isso que ela precisa da fase do príncipe? Será que o afeto dela não está agarrado nisso? Será que ela não acredita que ela não terá essa fase do príncipe com outro homem ou que todos os homens vão oferecer a fase do príncipe somente depois que ela apanhar? Então, são reflexões que estão muito, como diz a Bruna, né? Está muito ligada com a história dessa pessoa, com a vivência dessa pessoa. Por que que o cara que sabe que a mulher dele transa com outras pessoas, se relaciona com outras pessoas, está sempre aceitando ela de volta? O que é que ela oferece para ele? Será que é uma mulher que valoriza? Será que ele tem uma deficiência na necessidade de ser reconhecido e ser valorizado? E essa mulher faz isso apesar de? E ele entende que além dela ninguém mais vai poder valorizá-lo? Então, assim, as pessoas sabem onde estão depositando seus afetos, por mais que não tenham uma consciência disso, né? Elas estão depositando no que faz a satisfação aparecer. Então, assim, o que eu acho do relacionamento vai e vem? Que você precisa ter consciência do que está te fazendo ir e vir. E se isso estiver trazendo sofrimento, você precisa buscar ajuda para entender que existem outras formas de você sentir prazer, outras formas de você se sentir acolhido, se não somente nesse relacionamento, né? Outros relacionamentos, eu não estou falando só dos afetivos sexuais, pode trazer as emoções para você também. Sim, e uma questão também, Ti, é a questão do investimento do afeto, né? É proporcional, tentar tomar consciência disso, né? Tornar isso consciente. O afeto que eu estou investindo nessa relação é proporcional também ao que o parceiro investe, né? Porque a relação para funcionar, ela precisa ser
em conjunto, né? Então, o outro investe, eu também invisto nessa relação, o afeto que está sendo investido, e a gente está caminhando juntos nisso. Precisa observar e tornar isso consciente se estou investindo demais numa relação que não está funcionando, né? E que não tende a funcionar mais a relação. Mas, por outro lado, perceber e aceitar isso traz um sofrimento muito grande, né? Então, eu sigo fazendo sigo no automático, né? Investindo na relação e sem me dar conta de que, peraí, preciso avaliar, preciso pensar essa relação, estou investindo, não está funcionando, e às vezes realmente precisa de ajuda mesmo, né? Porque como a gente tem falado, a vivência de cada pessoa importa muito, né? A forma como cada pessoa aprendeu o que é se relacionar, a forma como cada pessoa se percebe digno de amor, de cuidado, de respeito. Muitas pessoas se sentem indignas, então, é isso mesmo que eu mereço. Essa relação que eu mereço mesmo. E aí precisa de ajuda para trabalhar nessa reestruturação. E aí sim a pessoa com recursos conseguir sair disso, né? Buscar recursos para conseguir sair de uma relação que está sendo ruim, que está sendo tóxica, né? Que está trazendo mais sofrimento do que o que uma relação tem que trazer, que é um bem-estar, né? Que é aquela coisa gostosa de compartilhar com o outro. E aí, realmente, a gente percebe que às vezes as pessoas, né, no senso comum, falam, gosta de sofrer, né? Essa pessoa gosta de sofrer, não é possível. E não é isso, né? Às vezes a pessoa não sabe como fazer, a pessoa não tem recursos para sair daquela situação. E aí precisa realmente de acolhimento, de ajuda profissional. E às vezes tem recursos financeiros para sair. Exatamente. Sim, né? Esse é um ponto muito importante. Hoje, de novo, a gente vai tocar no ponto da pandemia. Quantos casais, né, e quantas crianças estão vivendo com o agressor e não tem condições financeiras, não tem recursos, né, para sair dessa situação. E a gente também está falando de recursos emocionais. Quando você está falando do investimento do afeto, eu estou pensando aqui, né, junto com o tema, que quando esse investimento de afeto ele é recíproco, a relação ela fica melhor estabelecida, ou seja, é uma relação que ela tem equilíbrio, que ela tem um fundamento, tem uma estrutura nessa relação. E esse melhor estabelecimento da relação vai estabilizar também a intensidade do ciúme. Não quer dizer que esse casal não terá ciúme esporadicamente um do outro, não é isso. Mais uma vez, voltando, todos nós temos ciúmes e esses ciúmes vão aparecer em determinados momentos e situações. Contudo, se essa relação ela for bem estabelecida, a intensidade do ciúme é menor e vai gerar comportamentos que vêm dessa emoção menos problemáticos do que aqueles ciúmes que têm como base a insegurança, o medo. Sim. A gente recebeu uma perguntinha lá em cima, tia. Eu não sei se tem como voltar para a pergunta fixada. Tem aqui o que fazer quando terminamos, é esse? Isso, que o outro não aceita, né? O outro não aceita. Sim. O som tá ruim, a Cris está dizendo que o som não tá legal. Melhorou? Tá dando para ouvir? Como é que tá o som? Tá dando pra ouvir, gente? Tá todo mundo ouvindo? Bom, vamos continuar, então. A gente fala um pouquinho a pergunta, né? Isso, sobre a pergunta. Isso, do término, né? Do outro não aceitar o término. O que fazer nesse sentido, né? Eu penso que, nesse caso, a gente precisa primeiro estabelecer nossos limites, né? Também. Sim. Então, terminei uma relação, né? E o outro não está aceitando. Olha,
Você tinha um relacionamento, você chegou, conversou, terminou essa relação. Ah, mas o outro não aceita. Então, nesse ponto, precisa também investir nos seus limites, na assertividade também, né? Então, não aceita. Então, eu vou voltar porque essa pessoa não está aceitando. Então, eu vou deixar assim mesmo. Não, manter, né, ali o que você estabeleceu como seu limite. Para mim, essa relação não dá mais. Né? Então, assim, não dá, não vou me relacionar. E como é esse não aceitar? Como esse outro não está aceitando essa pessoa? Não está Tá, aceitando como, né? como é isso, né? Essa pessoa está te perseguindo, está indo até a sua casa sem que você queira recebê-la, tá ligando. De que forma essa pessoa está te incomodando? A gente precisa ter cuidado com isso também, né? Que ficou ali, não está aceitando, e cabe muita coisa nesse não aceitar, né, tia? A gente precisa observar isso até mesmo uma questão de proteção, né? De se proteger também. Assim, a gente está falando de uma emoção cujas pessoas matam e se suicidam por conta dela. O Sim, ciúme é uma emoção que a gente precisa tratar dela com cuidado, porque é uma emoção que leva a comportamentos problemáticos. E esses comportamentos problemáticos partem desde uma cara feia ao homicídio ou ao suicídio. Então, a sim. gente precisa isso em nós e no outro para entender quais comportamentos essa emoção vem fazendo para a relação. Então, quando o outro não está aceitando, eu pergunto, não está aceitando como? É para saber se você precisa indicar o psicólogo ou chamar a polícia. Porque pode ser Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto, Ti, porque a gente precisa pensar não só nessa questão, né? Não tá aceitando, que ele tá sofrendo, como é que é isso, mas também, se for necessário, de se proteger mesmo, medidas de proteção para a vida dessa pessoa, né? Porque a gente não conhece, não sabe como é isso. Então, assim, não, o que fazer quando o outro não está aceitando? A gente precisa entender, você precisa entender que como é que é esse não aceitar? Esse outro está te importunando? Até que ponto, né? Então, não receber essa pessoa na sua casa pode ser uma estratégia. Não, não vou receber. Essa pessoa vem até a minha casa, não aceita, me liga, eu não vou atender a ligação, né? Então essa pessoa me persegue no trabalho, está nos ambientes que eu estou. Precisa ter cuidado com isso e observar de que forma é esse não aceitar, né? Eu acho sim, importante. sim. Isso. Essa pergunta foi muito importante. Eu achei, né? Vamos desenrolar aqui, porque às vezes a gente dá muita. A gente banaliza muito isso, né? Não está aceitando, Uhum. né? E não aceitar pode gerar problemas graves, né? Para a pessoa que está Sim. tentando romper uma relação que já não é mais saudável. Bruna, a gente tem, eu acho que 10 minutinhos ainda de live. Se você já Já está quiser, acabando. já. E aí, às vezes, se a gente não controlar, ela vai cair e a gente não vai poder finalizar. Sim, Então, se você já sim. quiser ir finalizando, Certo. Só para a gente encerrar sobre essa pergunta, né, do não aceitar, e aí, como você falou, essa pessoa pode fazer mal para outra, fazer mal para si mesma também, né? A gente não sabe qual é o padrão aí de funcionamento dessa pessoa e a forma que ela não aceita. Então, tomar cuidado com essa questão, por exemplo, às vezes comunicar alguém da família dessa pessoa, né, alguém de confiança, olha, terminei com a pessoa, ela não está aceitando, está com alguns comportamentos que não estão sendo legais. Comunicar, porque talvez ajude a pessoa a proteger a outra também, né? Então, assim, olha, essa pessoa, por exemplo, está ameaçando suicídio, que já aconteceu muito, já ouvi muitos relatos de um parceiro terminar e aí começa a ameaçar, né? Eu vou me matar, eu não sei viver sem você, eu vou, né, fazer algo do tipo. Nesse caso, é importante comunicar também a alguém da confiança, né, que esteja
no ciclo daquela pessoa, talvez comunicar isso para a pessoa, olha, tal pessoa me disse isso, fica de olho, né? Porque você não pode Sim, também é se envolver. importantíssimo você ter um contato de segurança, né? Isso, isso. Aquela pessoa que é de confiança, que você pode entrar em contato para poder dizer, né? Olha, isso está acontecendo e pedir Uhum. ajuda. Você precisa ter um contato de segurança e saber qual é o contato de segurança do seu parceiro que não seja você, né? A Renata Exato. convida as meninas para a parte 2 dessa live. Olha só, o Renatinha, vão ter 8 partes. 8, assim, ó. É A isso gente vai aí. falar muito sobre a codependência emocional, né? E É vamos seguir com a parte do controle na semana que vem. isso aí. Então a gente já vai caminhando para encerrar, né, Ti? Nosso tempo já está se esgotando Sim. aí. Mas ficou alguma pergunta assim que a gente não tenha visto? Abordado? Não, a gente abordou um pouquinho de cada questão, né? Teve uma questão de uma pessoa com um sofrimento muito grande de não ter o controle das informações do parceiro. Não foi bem uma pergunta, né? Foi um desabafo. Mas a gente conseguiu abordar dentro dos tópicos, né? Que a gente foi trabalhando. Uhum, tá Teve, ótimo. teve Alguém essa. ficou com alguma dúvida aí, gente, que dê para a gente tirar agora no finalzinho da live? Tem alguma coisa aí para gente? Então tá, enquanto não sobe nada, eu vou explicando, né? Esse projeto, ele tá com a ideia da gente trabalhar com a dependência emocional, né? Que é essa coisa aí da gente estar nessa prisão, né, cuja porta está aberta, mas a gente está escolhendo ficar lá dentro. E aí a codependência emocional abarca diversos temas, a insegurança, o medo, o ciúme é um dos temas que está dentro da codependência emocional, né? A semana que vem a gente vai estar com a Tainá. A Tainá vai estar falando sobre controle, que também tem muito a ver com esse tema. A gente vai seguir com temas assim que um vai entrar dentro do outro, para que a gente compreendendo mais como é que a gente está se relacionando, para que a gente vá olhando um pouco mais para a gente, para que a gente tenha relações mais saudáveis, mais felizes, porque a gente tem que amar para ser feliz e não para sofrer, né? Uma das funções do amor é essa, é trazer felicidade para a gente. Então, se você está amando, mas está sofrendo, tem alguma coisa que você precisa entender aí, tá certo? E aí, Bruninha, vai se despedir do povo? Isso, vou me despedir. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar aqui com vocês. Esse é um tema, né? Passou Eu que tão agradeço. rapidinho, né? Passou tão rapidinho porque são tantas reflexões, né, que vão surgindo das perguntas, e aí uma reflexão leva a outra. Então, passou super rápido, né? Que bom que esse projeto aí tem mais lives, tem uma galera aí para conversar, para falar com a gente, para trazer conteúdo de qualidade, né? Informação. Isso é muito bacana. Ti, parabéns pelo projeto e fiquei super feliz de ter participado, de ter estreado minha primeira live. Gente, muito obrigada, tá bom? A live, você estreou a primeira live do perfil, que eu nunca tinha feito no perfil. Então, sim, a primeira live. Então, assim, foi muito legal. Gente, vou me despedir de vocês, vou encerrar, vou tentar salvar no IGTV, porque como é a primeira, eu estou aprendendo tudo, então vou torcer que eu consiga. E sim, Bruninha, eu estava aqui, fiz até barulho, né? Mas aí eu vou me despedir de você também com a música, né? Porque a gente tem que se despedir com festa, que hoje é a primeira live. Isso aí. Então, né? Vamos fazer esse pessoal para dar tchau para a Tchauzinho, Bruninha. galera.